Oi, pessoal! Apresentaremos aqui um exercício que nos mostra como aplicarmos o método de Laplace para calcular o determinante de uma matriz. Dada essa matriz B de ordem 4×4, pelo método de Laplace, observamos que, dados os elementos A e J de uma matriz A, podemos escolher uma linha I para fixá-la e fazer variar a coluna J especificada aqui no somatório pelo índice J. Um cálculo análogo pode ser feito escolhendo fixar uma coluna J e fazendo variar o item I. Assim, no somatório, colocaríamos I variando de 1 até N, que é a ordem da matriz. Um critério para realizarmos essa escolha é observar que os elementos dessa linha ou dessa coluna escolhida aparecerão multiplicando cada termo desta soma que vamos realizar. Assim, se escolhermos uma linha ou coluna com o maior número de zeros, menos parcela teremos que calcular. Então, depois de escolhida a linha ou coluna, pela qual desenvolveremos o determinante, para cada termo da soma, teremos que calcular o cofator, que é o determinante da submatriz A e J, obtida retirando a linha I e a coluna J especificada, e multiplicando por menos 1 ou 1, de acordo com os valores de I e J. Vamos, então, observar a matriz B e verificar em qual linha ou coluna há o maior número de zero. Vemos que temos a segunda linha, a segunda coluna e a terceira linha que possuem 2 zeros. Podemos escolher qualquer uma delas. Aqui vamos tomar a segunda linha para efetuar o cálculo do determinante. Assim, já substituímos todos os índices I por 2, que essa linha, então, vai estar fixa. Vamos trabalhar com a linha 2. E vamos fazer o índice J variar de 1 até 4, porque a ordem da matriz é 4×4, ou seja, ela tem 4 colunas. Vemos, então, que o cálculo desse determinante terá 4 parcelas a serem somadas. Vamos, então, escrever esse somatório na forma de uma soma de parcelas. Obtemos a primeira parcela substituindo o J por 1 em cada um dos termos dessa parcela. Então, ficaremos com o termo B21, que multiplica menos 1 elevado a 2 mais 1, que multiplica a submatriz B21, que obteremos retirando a segunda linha e a primeira coluna. A segunda parcela é obtida agora substituindo J por 2. Então, teremos o B22, a soma 2 mais 2 e a submatriz B22. A terceira parcela agora, de novo, substituindo aqui em cada termo J por 3. E a última parcela, então, como o J vai de 1 até 4, é obtida substituindo J pelo 4, obtendo o elemento B24, que multiplica menos 1, 2 mais 4, e a submatriz B24. Aqui, já calculando essas potências de menos 1, observamos que quando o expoente fica ímpar, como é um caso em que 2 mais 1 é igual a 3, e 2 mais 3 igual a 5, teríamos menos 1 como resultado. Assim, esses dois termos ficam com um sinal negativo. O primeiro e o terceiro termo ficam com um sinal negativo. Quando o expoente é par, como é o caso de 2 mais 2, que é 4, e 2 mais 4, que é 6, o resultado fica 1, ficando essas parcelas com o sinal positivo, e o cálculo do determinante fica com um sinal alternado, um menos, outro mais, um menos, outro mais. Agora que temos a expressão que calcula esse determinante, vamos aqui na matriz B buscar os elementos B21,
B22, B23 e B24, que vão multiplicar, respectivamente, as submatrizes, né? B21, B22, B23 e B24, lembrando que essas matrizes serão de ordem 3 por 3, pois retiraremos uma linha e uma coluna de cada matriz indicado em cada termo. Assim, na primeira parcela, teremos na segunda linha o elemento B21 é 0. E a matriz B21 é a submatriz em que nós vamos retirar a segunda linha e a primeira coluna. Então, os elementos que formarão a submatriz B21 serão 0, 1, 1, 0, 4, 0, 2, 1 e 5. Então, o primeiro termo. Na segunda parcela, que é formada pelo produto de B22 vezes a submatriz, o elemento B22 observamos que é menos 1. E agora, para nós obtermos a submatriz B22, nós retiramos a segunda linha e retiramos a segunda coluna, ficando nessa submatriz os elementos 2, 1, 1, que escrevemos aqui na submatriz, 1, 4, 0 e menos 1, 1 e 5. Assim também substituímos agora na terceira parcela, o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna é o 0. Então, aqui vamos obter 0 vezes a submatriz em que retiramos a segunda linha e agora a terceira coluna. Então, retirando agora a terceira coluna, desconsiderando esses elementos, nós ficamos com a submatriz de elementos 2, 0, 1 na primeira linha, 1, 0, 0 na segunda linha e menos 1, 2 e 5 na terceira linha. Na quarta parcela, o elemento que está na segunda linha e na quarta coluna é o número 1. Então, vai ser 1 vezes essa submatriz que obtemos desconsiderando a segunda linha e agora a quarta coluna. Então, nós vamos desconsiderar a quarta coluna e obtemos nessa submatriz os elementos 2, 0, 1 na primeira linha, 1, 0, 4 na segunda e menos 1, 2 e 1 na terceira. Como aqui a primeira parcela e a terceira estão multiplicadas por 0, esses termos se anulam, né? E o determinante, então, será o resultado do cálculo apenas desses dois termos. Observamos, então, que recaímos agora, né, no cálculo de determinantes 3 por 3. Podemos agora aplicar novamente o método de Laplace para cada um desses determinantes e reduzi-los ao determinantes de ordem 2 por 2. Aqui vamos resolver esses determinantes de ordem 3 por 3 pela regra de Sarros, para relembrarmos esse método. A regra de Sarros consiste em repetir a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz, e assim depois nós vamos ter, a partir da diagonal principal, duas diagonais paralelas a ela. Então, nós vamos multiplicar os termos de cada diagonal e somar os seus resultados. Então, nós vamos ter 2 vezes 4 vezes 5, mais 1 vezes 0 menos 1, e mais 1 vezes 1 vezes 1, que é o produto da diagonal principal e das outras duas paralelas a ela. Tá? Agora, vamos trocar a cor aqui. Nós vamos traçar a diagonal secundária e as duas outras paralelas a ela. Então, da mesma forma, vamos multiplicar os termos dessas diagonais, mas agora subtraindo esses resultados dos resultados anteriores. Então, aqui eu vou diminuir 1
vezes 4 vezes menos 1. Vou fazer menos 2 vezes 0 vezes o 1. E menos 1 vezes 1 vezes 5. Então, feito o cálculo dessas diagonais pela regra de Sarros, resolvemos cada um desses produtos, as somas e as subtrações, e obtemos o valor do determinante dessa primeira submatriz, que resultou em 40. Da mesma forma, obtemos o determinante dessa outra submatriz. Pela regra de Sarros, então, nós vamos primeiro multiplicar os termos da diagonal principal, 2 vezes 0 vezes 1, da diagonal paralela a ela, 0 vezes 4 menos 1, e da segunda diagonal paralela, 1 vezes 1 vezes 2. E agora, diminuir dos resultados das diagonais secundárias. Então, vou diminuir de 1 vezes 0 vezes menos 1, menos 2 vezes 4 vezes 2, e menos 0 vezes 1 vezes 1. Resolvendo os produtos e as somas, obtemos o determinante dessa segunda submatriz. Então, substituindo esses determinantes no cálculo anterior, concluímos que o determinante da matriz é menos 54. Bom, pessoal, esses foram os procedimentos para calcular o determinante pelo método de Laplace, que serve para calcular o determinante de uma matriz quadrada de qualquer ordem. Resolvam outros exercícios para treinar e bom estudo!